Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de volta para fazer mais um A Forja Responde com o assunto como amarrar o passado dos personagens na aventura. E para poder complementar essa discussão, trazer os seus insights, seu conhecimento, sua experiência, eu convidei o mestre Arboreal. Seja bem-vindo, que também eu tô, né, Pedro Arboreal, é mestre Arboreal ou Pedro? Pedro, se apresente e como é que a gente deve te chamar? É isso. O pessoal pode me chamar do jeito que preferir. Eu tô acostumado com os dois nomes já, de tanto que eu ouvi Arboreal, pra mim já é um segundo nome. Tá relacionado ali a alguns gostos de jogos que eu tenho, mas tanto faz, e estamos aqui pra fazer essa conversa rolar. Vai ser muito interessante e é um tema muito bom também, porque aborda desde a sessão 0 até o fim da campanha. Então vamos ver como é que vai ser isso. E para poder trazer perguntas, dúvidas, se não entendeu algum assunto, quiser complementar, convidei também o Jonathan, padrinho do RPG Next. Jonathan, se apresente e deixa um oi pra galera aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo, eu sou o Jonathan, sou padrinho do RPG Next aí há mais ou menos um ano. E fico grato de estar aqui, né, participando e podendo complementar aí. Agora sim, agora deu pra ouvir bem. Jonathan, muito obrigado aí pelo seu apoio ao projeto. E espero que essa sua participação de hoje também possa te trazer uma diversão e, né, um complemento aí de conhecimento sobre esse assunto. Beleza? Antes de a gente falar sobre o assunto, alguns recados importantes que é importante eu sempre passar aqui, aproveitar que vocês estão aqui. Por se tratar de um podcast, de um programa sobre RPG, sobre mestres, mestragem, sobre criação de personagem, etc., nós temos vaga na mesa do Mestre Conrado da aventura A Maldição de Strahd Reloaded. Ele chama de Reloaded porque ele fez algumas adaptações, alguns ajustes, porque é um mestre que mestra isso há muitos anos, então focado e especialista nisso, tá? Tem 2 vagas em uma das mesas dele. Eles estão jogando sextas-feiras à noite 2 vezes por mês. Tem um grupo de WhatsApp para você entrar e conversar diretamente com o mestre e tirar qualquer dúvida sobre em que estágio que está a aventura. É uma aventura que já começou, ela está no começo, mas se você quiser participar, você será bem-vindo, tá? A mesa tá andando bem, tá indo beleza, porque tem 4 jogadores lá. Então tem vaga em aberto para poder comportar mais jogadores se você quiser participar. É um preço de R$130 por mês, essa vaga, e tá aí o código QR. O link está também na descrição. Se você quiser acessar o grupo de WhatsApp sem compromisso nenhum, basta você entrar lá e trocar uma ideia com o Mestre Conrado, beleza? Eu também tô lá no grupo, então se quiser perguntar uma coisa para mim, só entrar lá e perguntar. E também, para inaugurar aqui a participação do Pedro, ou Mestre Arboreal, começando a aventura Vecna Eve of Ruin. Se você estiver ouvindo essa versão em podcast, talvez essa aventura já tenha começado. Sábados, 2 vezes no mês à noite, 3 horas por sessão. Também temos um grupo de WhatsApp e tá aí o código TR na tela, o código QR na tela e também o link para o grupo está na descrição. Para você poder bater um papo com o mestre, bater um papo comigo se quiser, para poder tirar dúvidas sobre como é que funciona a aventura, em que pé que tá, esse tipo de coisa, tá bom? Aventuras do D&D quinta edição, também R$130 por mês para você poder participar. Fechado? E mais uma última coisa, se você quiser participar aqui como padrinho ou madrinha, assim como o Jonathan está fazendo, você pode virar apoiador do projeto RPG Next, acessando apoia-se/RPG Next. Dá uma olhadinha nas metas e recompensas que tem o projeto no Apoia-se, está bem bacana. A gente está criando bastante coisa diferente, melhorias. Então, se quiser entrar agora, você tem acesso a tudo, perfeito? Dependendo do nível, tem coisas que tem mais acesso do que outras, tá? Mas com R$5 por mês, você já tem um grande acesso a bastante coisa lá, beleza? É isso. Ah, legal. Uma coisa que eu vou trazer dessa vez para essa versão do podcast, que eu não trouxe nas outras, tá? Que são comentários enviados. E para isso, eu não vou ficar aqui falando sozinho. Pedro, você tá com a pauta aberta aí? Você consegue ler o comentário que o Rubens Matheus Padovese, ele escreveu numa Forja número 59. Lá o assunto era o que deve ser discutido na sessão 0, que é parecido um pouco com o que a gente tá fazendo aqui hoje nesse assunto. Aqui é mais ou menos um pedaço da sessão 0, né? O Rubens escreveu:
Gostei de terem falado sobre temas sensíveis. O que eu acrescentaria é isso. É meio que uma regra para a vida quando vamos conviver com as pessoas, se falar o que se espera na interação e o que toleramos ou não. E das regras também é como no trabalho, quando passamos a manual de boas práticas da empresa. Lá tem o que pode ou não e o que se espera de como fazer as coisas. Sendo mais pessoal, acho que se fosse por azar, eu não importaria de perder o personagem desde que de algum jeito continuasse o jogo. Aí o grupo e mais o narrador, ele botou aqui até entre colchetes, desculpe, teria que ajudar isso a acontecer. E obrigado pelas dicas. Falaram umas coisas de interrelacionamento pessoal que eu não tinha pensado tão profundamente. Outra coisa que não sei bem se faltou serem explícitos, mas é salientar que tipo de jogo o sistema vai empurrar diante a mesa. Acho que vocês já falaram que o sistema importa, né? Se não, fica aí uma dica, sugestão de pauta. A gente só citou que o sistema importava, e aí eu acabei anotando para poder fazer um programa só sobre isso, porque a gente consegue aprofundar, né? Então, o sistema sim importa, ele não sustenta o jogo, a diversão, mas ele existe para poder dar um sentido para o tipo de jogo que a pessoa vai jogar. Mas isso fica para um outro assunto, senão a gente começa a discutir aqui sobre sistema. Rubens, obrigado pelo seu comentário. Olha que se for nesse tema aí eu vou longe. Então, tem muito assunto para falar. A gente faz um programa para surgir 3 novos. E o próximo comentário, olha só, temos aqui o comentário do Márcio Neves, também na mesma Forja 59, o que deve ser discutido na sessão 0. Ele escreveu um comentário menorzinho. Muito bom, pessoal, gostei. Vou ter que ouvir de novo para escrever em tópicos, pois me ajudará esses assuntos que vocês trouxeram. Boas dicas e obrigado. Então, fica aí esse programa, se você quiser assistir e anotar as dicas igual o Márcio falou aqui, ficou bem bacana, tá? E a gente espera complementar esse assunto um pouquinho mais, trazendo essa pauta de hoje. Que aí sim, agora, não esqueça de, se você estiver gostando, né, do assunto do programa, deixa o like aí no YouTube, se você estiver assistindo, ou se você puder compartilhar, gostar, fazer qualquer coisa em outra plataforma, nos avalie, tá bom? Pauta! Vamos lá. Nós temos 3 tópicos principais aqui. 1. A importância do passado dos personagens. 2. Ganchos, ou seja, um evento, um personagem, um objeto, local, cultura, gosto, religião, objetivo, ou seja, o que é que pode amarrar uma coisa a outra. E, por fim, tentar apresentar exemplos dessa integração do passado do personagem à aventura. Então, estamos prontos? Então vamos lá! Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Começando com o primeiro tópico, a importância do passado dos personagens. Mestre Arboreal, para você, como mestre, qual é a importância do passado dos personagens? Cara, se for colocar num peso, ela é muito, muito, muito forte, porque ela basicamente dita como vai ser o ritmo da campanha, né? Muitas das vezes a gente pensa que, especialmente ali em alguns sistemas como D&D, por exemplo, onde na maioria das vezes o pessoal pega um background ali genérico só para ganhar um item, para ganhar um ponto de habilidade ou algo do tipo, mas quando você pega mesmo um background que foi construído pela pessoa, aquilo não só dita o passado do personagem dela, mas também dita as ações dela, como será no presente e muito provavelmente como serão no futuro, de acordo com os acontecimentos da campanha. Então, esse é só um dos motivos, mas, cara, existem inúmeros motivos do porquê o background é importante. E é realmente algo que eu tô salientando muito nas minhas mesas ultimamente, inclusive, porque às vezes o pessoal vem acostumado, né? Vou fazer um background aqui, qualquer um, aí bota lá, que no passado ele era muito triste, porque morreu o pai, morreu a mãe, morreu a vila inteira, e aí depois ele disse que virar o herói para se vingar daquilo.
É válido esse background? Ele é válido. Agora, se você não der detalhes ali de como aconteceu, por que aconteceu, pra onde foi ou por que foi, acho que acaba se tornando até um dos backgrounds mais genéricos, que eu acho que todo mundo que tá aqui, inclusive acompanhando muito provavelmente no podcast, já deve ter visto no mínimo umas 300 vezes esse background. Agora, existe uma questão que eu já me peguei vendo do pessoal exagerando nesse background, ou nesse passado, gastando muito tempo e energia construindo algo, porque gera aquela expectativa e aí a gente não consegue ver o quão relevante é aquilo. Porque assim, a gente tem que lembrar, eu acho que isso aqui é uma mensagem talvez para os jogadores. A gente tem que lembrar que numa mesa de RPG, a gente tem 5, 4, 6 personagens. E você tem pouco tempo, às vezes, para poder colocar o holofote da aventura em todos os personagens. Então, às vezes, o jogador ele cria um passado e esse passado ele fica tão complexo que é um livro. Literalmente são páginas de background que o pessoal fala, né? E às vezes aquilo é demais, é muita informação. Então, assim, a importância, a gente tem que saber determinar o que é importância, pelo menos para mim falando, ela funciona como um exercício para o jogador, para que ele possa imaginar o seu personagem naquele estágio inicial da aventura. Para ele poder pensar, exatamente, ele tem alguns trejeitos, ele tem algum tique nervoso, ele perdeu alguma coisa, por que ele chegou ali, como é que ele era, qual o tratamento que ele teve, para você tentar imaginar como é que você vai interpretar aquele personagem. Então, esse passado, esse background, ele ajuda o jogador, como o mestre Arboreal disse, né, a imaginar esse personagem. Só que pode ser que seja demais. E aí, eu queria até perguntar pro Jonathan. Jonathan, se você já criou personagem de RPG com muito background, ou se nenhum, com nada de background, se você tem alguma experiência com o tanto de background de algum personagem seu. Você tem, Jonathan? Tenho sim. Eu tenho um personagem que pra mim é muito querido. Foi uma homenagem que eu fiz pro meu filho, né? Quando ele estava prestes a nascer. Essa campanha tá se encerrando depois de 3 anos. Essa mesma mesa. Tipo, eu acho que o background do personagem é muito importante pelo seguinte fato. De você ter toda uma história ali pra trás que você criou para você poder alavancar o futuro desse personagem. Eu acho que um background nunca deve ser feito com grandes feitos, e sim com um passado difícil, com ligações, com personagens, com nomes que o mestre pode usar para poder estar emergindo com a história do seu personagem. Pode estar trazendo algum momento para ele brilhar ali, como um inimigo favorito, alguém que causou algum dano para ele ou para a família, ou mesmo para o reino, igual é o caso do Nathan. O Nathan ele é um herói do povo, ele é um guerreiro humano, bem carismático, gosta de fazer amizades, só que ele odeia a opressão sobre o povo, entendeu? Então a meta de vida dele era libertar o povo de opressores. Aí eu acho que é bastante importante também outra coisa no background de um personagem. É você combar o background junto com seus defeitos, junto com as coisas que tem de rodar o dado lá dos antecedentes, né? Ah, tá. Isso na 5ª edição tem essa mecânica, né, narrativa para construir o passado, né? E aí você pode escolher um tipo de antecedente que traz essa história pré-pronta, certo? E aí você pode rolar alguns dados e selecionar algumas características do seu personagem, né? Isso. Ah, legal. Então, voltando de novo aqui pro mestre Arboreal. Mestre, agora, se eu sou um jogador e eu não tô com muita paciência, ou eu não tô muito afim, sabe, eu quero começar a jogar logo e eu não parei muito pra pensar no que o meu personagem era, eu só quero jogar com um humano guerreiro e sair jogando. Você, como mestre, vê isso como sendo um problema? Tem como contornar? O que você faria nesse caso? Ou seja, a gente considera que é importante, né? Mas isso é importante ser feito tudo antes? Dá pra fazer durante? Entendeu? Essa importância, ela vai... Quando é que a gente consegue sim perceber o quão é importante aquilo? Porque, assim, importante todo mundo concorda que é.
mas em que momento isso se tornou importante? Ou seja, isso é importante todo mundo fazer esse passado antes, construir isso antes, ou não? Isso dá pra ir desenvolvendo durante a aventura? Essa é uma pergunta muito boa, Rafael, porque ela trata do cerne da questão. É engraçado, né? Porque a gente vai conversando, a gente vai lembrando de experiências que a gente tem ao longo da jornada, né? Principalmente como narrador, até mesmo jogador, deve ir lembrando de exemplos, né? Durante a jornada RPGística, digamos assim. Então, eu já fui de ter jogadores que, recentemente, inclusive, na minha mesa, estavam disputando para ver quem tinha o background mais longo. E um dos jogadores, ele ainda disse, não, se alguém passar das 8 páginas que eu fiz, eu ainda faço mais. E eu, pô, até onde vai isso? E eu, não, calma, pessoal, não precisa ser um livro. Assim, já tá bom, 7 páginas já passou do limite. Caramba! Mas é muito curioso, né? Da mesma forma que eu também já tive pessoas que o background era simplesmente, ele trabalhava para o reino como guerreiro e ele era um guerreiro. E até onde isso é um problema ou não? Eu normalmente acho que depende muito. E não só depende de mestre para mestre, como de jogador para jogador. Porque aqui a gente até poderia entrar em outro tópico, mas que não é do vídeo, então eu vou segurar aqui para não fugir do tema, que são os arquétipos de jogador, né? Assim como também tem os arquétipos de mestre. Sim. Então tem jogador que ele é, por exemplo, um jogador mais cinéfalo, que gosta de ter aquela história bem construída, gosta de ver os mínimos detalhes, gosta de ver uma casca de uma noz que ele derrubou no chão, afetando um NPC que passou ali alguns minutos depois dele ter derrubado e furou o pé, por exemplo, porque estava andando descalço. Exato. Então a gente tem esse tipo de jogador e tem jogador que ele gosta mais de ter momentos épicos, de ter cenas épicas, ou seja, ele não vai exigir tantos detalhes narrativos, mas ele vai querer que em algum momento o personagem dele brilhe ali, seja num combate ou numa cena ali onde ele utiliza de uma habilidade onde ele é mais proativo de fato, né? Onde ele tem esse fator de proatividade mais bem construído. Uhum. Então, não necessariamente é um problema. Uma coisa que eu gosto de falar é que quando você não tem ideia do que fazer para o background do seu personagem, eu gosto de mandar, às vezes, questionário. Inclusive, eu tenho testado isso nas minhas mesas recentemente, eu vou até aplicar em algumas delas, que é mandar um questionário com perguntas simples e direcionadas a você se colocar no lugar do personagem e responder, para que você ali pudesse imaginar como o seu personagem viveu, por exemplo, qual é a memória mais feliz que ele tem, qual a memória mais triste, algo que marca um trejeito dele, ou seja, ele é arrumado, ele se arruma, ele é vaidoso, não, ele é mais descuidado, ele é mais jogado, largado. Então são coisas que dá para auxiliar o jogador aí trabalhando. E da mesma forma, se o jogador realmente achar que aquilo não é o foco, que ele não se importa tanto, então também não tem problema. Se ao longo da jornada ele quiser realmente dar uma aprofundada no personagem, eu também não vejo problema nenhum. Até porque, acredito que a maioria dos mestres, pelo menos, não vai chegar e puxar o vilão do background de um dos personagens na primeira sessão. Tá. Pelo menos eu espero que não. É algo que não, pode você acontecer, pode trazer, né? mas aí né, tem muita história que traz. E aí ele aparece e depois ele vai embora também, né? Não, lógico. Se for assim, tudo bem. Agora você já bota ele ali pra confrontar o passado do personagem, o vilão que destruiu a vila dele. E ele tá lá, e no nível 1 ele já vai lutar contra esse vilão. Aí acabou-se, né? Aí foi-se embora tudo. Se for no mano a mano, né? A não ser que, não ser que faça parte da história pra desenvolver alguma coisa, algo que foi planejado, né? Com certeza. Por isso que é importante, eu acho, deixar isso bem conversado com os jogadores, né? Para saber até onde cada pessoa, de fato, considera importante o background daquele personagem e até onde eles estão dispostos a abrir mão em alguns pontos do background, que é algo muito importante, né? Tá. O mestre, ele abre muitas vezes mão de alguns pontos da história pelo bem da narrativa, o que é muito importante, porque não adianta você preparar tudo e você chegar no ponto onde você diz, poxa, mas se eu deixar os jogadores fazerem isso, eu vou perder tudo aquelas horas de preparo. Tipo, só deixa acontecer. E da mesma forma, às vezes o jogador precisa dar essa colher de chá pro mestre e às vezes permitir que ele trabalhe um NPC ali de uma outra forma ou de uma forma mais conveniente para encaixar ele na campanha. Perfeito. Aquela pergunta que eu fiz para você, depois eu chego ali no Jonathan também, eu acho que, na minha opinião, o jogador ele tem que ter o passado do personagem pensado, mas não tanto
a ponto de virar um livro, igual o pessoal que você comentou que estava competindo, uns 7, 8 páginas, porque eu acho que quando você deixa alguns buracos em aberto e você não faz um background tão detalhado, fica muito mais fácil, na minha visão, de quando você for jogar uma aventura com aquele personagem, você aproveitar a própria aventura para preencher esses buracos. Eu acho que fica mais interessante. Se você escreveu todos os detalhes do passado do seu personagem, tudo, sabe? Muitas páginas, muitos detalhes, quando você começa a aventura, você fala assim, ó, se eu já falei que eu tinha medo de cachorro, e na aventura não tem cachorro nenhum, por algum motivo, só ficou, eu tenho medo de cachorro e isso não tem serventia nenhuma. Agora, você fala assim, eu tenho medo de animais. Quais animais? Não importa. De repente, na aventura apareceu um corvo. Aí você fala, cara, vou aproveitar, é agora. Vou aproveitar esse corvo e eu vou falar que o meu personagem tem medo de corvo, porque eu deixei isso em aberto. E aí você consegue aí você está usando o passado para amarrar na aventura, tá? E essa questão de amarrar é o próximo assunto que a gente vai entrar logo na sequência, né? Que faz esses ganchos. Mas antes de a gente poder ir para o próximo tópico, eu quero pedir para cada um de vocês o seguinte: deixar assim um tópico de importância. Por exemplo, para mim, o ponto principal da importância do passado de um personagem é ajudar você, jogador, a interpretar o seu personagem. É você imaginar quem ele é, como é que ele se comportaria, para poder, durante a partida de RPG, você tentar transparecer que quem tá ali é um personagem e não só um peão com um monte de número e um monte de escrito e um monte de poder, sabe? É isso para mim a importância do passado. É só isso. Imaginar... Não é só isso, mas o principal é isso. Imaginar como é que o seu personagem se comportaria em determinadas situações, ou seja, ajudar você a interpretar o seu personagem numa aventura. Mestre Arboreal, para você, qual que seria o ponto mais importante, então, para a gente poder encerrar o assunto? Se fosse colocar um ponto mais importante, eu colocaria profundidade e até motivação mesmo, que eu acho que os dois ali estão relacionados um com o outro. Porque quando você tem um personagem com uma história ali que você construiu, lógico, não é nada épico, é uma história de um personagem vivendo num mundo de fantasia. Vai ter coisas ali que ele vai viver que pra gente é épica? Vai, mas pra ele ali às vezes é corriqueiro, ele vê aquilo todo dia. Mas o mais importante de tudo é a profundidade e a motivação, porque quando você utiliza ali como mestre, por exemplo, e até o jogador mesmo, quando vê sendo utilizado ali algo do background dele, por menor que seja, a motivação que ele vai ter em engajar nessa história, em continuar movendo ela para frente, querendo conhecer mais e mais disso, é cada vez maior. Então, profundidade e motivação são o ponto crucial que eu definiria. Legal, perfeito. E Jonathan, para você, como jogador, não sei se você já foi mestre, mas pode responder como jogador, qual que é o ponto principal, mais importante para você de ter um passado para o seu personagem? Bom, assim como o Pedro, eu também concordo com o que ele disse. Eu acho que de fato, tudo que ele falou é verídico. Eu acho que para mim também é o ponto mais importante. Ah, beleza. Então vamos lá. Próximo tópico, então, é ganchos. Um evento, personagem, um objeto, um local, uma cultura, um gosto, uma religião, ou um objetivo, enfim, não importa. Alguma coisa que possa ser extraído daquele passado do personagem e amarrado à aventura que você vai jogar agora, tá? E a partir desse ponto em diante, porque assim, por que eu tô falando isso? O próximo tópico são exemplos, tá? Mas pode ser que a gente não consiga falar sobre ganchos sem já dar exemplos do tópico 3. Então não tem problema se a gente acabar misturando as coisas aqui, tá? Mas, Mestre Arboreal, entre esses elementos que eu citei, ou um evento da aventura, ou um personagem, às vezes tem um NPC, ou de repente tem um objeto que o personagem tem, ou algum objeto que existe na aventura, ou um local específico que tem na aventura, não importa, né? Desses elementos que eu citei, você acha que tem um que é mais fácil de trabalhar, de amarrar? Como é que você faz esse trabalho de enganchar, se é que você faz esse trabalho, do passado do personagem dentro da aventura que você vai jogar? Você tem alguma forma de trabalhar isso? Sim, sim. Isso é uma pergunta muito boa, porque a gente tem vários exemplos, né, do que podem ser
abrangidos ali durante a interpretação, né, que o mestre pode acabar puxando. É curioso, né, porque eu acho que, como você disse, os ganchos e os exemplos são coisas que estão muito interligadas, então muito provavelmente vai acabar acontecendo essa mistura de fato. Mas eu já recebi background de jogador que também era mestre, que me mandou inclusive ganchos do que eu poderia utilizar para o personagem dele. E isso foi uma coisa que eu fiquei tipo, caramba, Caramba. isso aí é inesperado. Isso aí Mastigadinho eu nunca já. tinha visto. Eu fiz, não, você é o meu jogador Totalmente favorito. A novo. partir de hoje, toma aí uma inspiração toda a sessão. Não, brincadeira, a parte, mas, cara, dentre todos esses, um que eu gosto muito de trabalhar e que pra mim é o que mais pega muito o estilo de narração que eu gosto são personagens, né? E quando a gente se refere a personagens, quer dizer NPCs, né? Aham. São, por exemplo, personagens que têm relação direta com o jogador, né, com o personagem do jogador de fato, como, por exemplo, eu já tive em sessões um jogador que ele criou o background dele, colocou no background que ele gostava de uma NPC. E no momento da narrativa, no momento que a narrativa estava sendo construída, eu fiz a história pessoal dele mover a trama principal do mundo em que eles estavam vivendo. Então, nesse caso, não era um medieval, era um mundo mais futurista mesmo, onde eles viviam numa arca e estavam nessa arca. Dessa arca em diante, eles iriam tentar povoar outros planetas do sistema solar, começando por Marte, enfim, uma doideira. Mas é um sci-fi, eu gosto muito. E em meio a isso tudo, ele tinha um emprego dele dentro da Ark que estava relacionado a essa exploração a Marte, que era o objetivo principal da história. E basicamente a forma como eu fiz a narrativa mover a história principal através do background dele foi de, por exemplo, ele descobrir durante o roleplay que essa NPC, a qual o personagem dele gostava, tinha um segredo para contar a ele. Daí eles teve todo o roleplay, eles saíram, passaram aquele momento juntos, e no outro dia ele descobre que ela também foi chamada para fazer parte da missão principal, a qual ele também estava trabalhando. Então você vê que ali eu apresentei a missão, ele já sabia que isso iria acontecer inevitavelmente, mas ele teve mais um motivo para trabalhar nessa missão, que era justamente o fato dessa NPC também estar lá. E, cara, me julguem, mas eu gosto muito de narrar Slice of Life. Para mim, se eu pudesse escolher um estilo favorito de mestragem e que encaixa muito bem com esses backgrounds de personagem, seria o Slice of Life. Seria fazer a aventura andar rodando em torno da vida dos personagens. Então, ou seja, eles estão vivendo ali, o mundo pode estar se acabando e eles têm que fazer algo. Beleza, mas ao mesmo tempo, enquanto eles têm que derrotar Tiamat, eles têm que ali lidar com os problemas pessoais de cada um que vieram junto do background. Então, essa é a forma que eu mais gosto de trabalhar. Não vou nem falar muito, porque senão eu me estendo aqui infinitamente. Isso aí. Não, assim, esse assunto, ele começa quase que direcionar o papo para um outro programa, porque, por exemplo, se você começa. Isso também tem que ter uma limitação. Por quê? Se você começa a amarrar todo o passado de um personagem ou dos personagens na aventura, se aquele jogador sai da mesa e não tem mais aquele personagem na aventura, e o mestre estava mudando e modificando a história em torno daquilo, pode gerar um problema. Então tem que saber dosar isso, e é difícil. É bem difícil, ainda mais porque não tem só um personagem. Então, vou amarrar todos os personagens, todos os passados, todos os backgrounds com a aventura, você não consegue dar conta, né? De novo, é aquilo que eu falei. Se você tem um background muito, muito, muito detalhado e você fala assim, eu estou, sei lá, um inimigo, os caras de capa vermelha mataram a minha família e eu tô aqui em busca de vingança e eu estou andando pelo mundo em busca de me vingar e não sei o que da pessoal da capa vermelha. Eu quero pegar o pessoal de capa vermelha e destroçar. O cara escreveu isso no passado do personagem dele. Aí você vai jogar a aventura que não tem nada de capa vermelha na aventura. Aí você fala, olha, se o seu personagem tá com esse objetivo, aí eu tô pegando aqui o ponto objetivo, né? Esse objetivo de ir atrás desse tipo de personagem, desse NPC, aqui na aventura que tá preparada da forma que tá, não existe, ok? Ela não tem. A não ser que o mestre construa uma aventura desde o zero, considerando esse tipo de passado. E aí a gente recai naquilo que eu falei. Se eu montar uma aventura considerando esse passado do personagem e o jogador sair, ferrou a aventura.
Quer dizer, não é que ferrou, você pode até continuar, mas você construiu um negócio para aquele personagem que não vai estar mais lá, então meio que perde o sentido. Nesse caso, às vezes, é melhor ter um background mais aberto ou trabalhar com adaptações, que é a forma que eu faço. Então eu pego a aventura e falo, olha, não existe aqui nessa aventura gente de capa vermelha. E eu não vou colocar gente de capa vermelha na aventura que já está pronta e preparada para poder atender esse seu passado específico. Eu geralmente falo assim com o jogador. Eu falo assim, mas existem, sei lá, gigantes que estão andando pelo mundo destruindo tudo. Será que a gente não pode trocar que ao invés dos capas vermelhas que mataram a sua família, foi um gigante que passou pela vila e pisoteou a casa dos seus pais, e aí você agora que tá indo atrás desses gigantes? A gente pode trocar? faz sentido. Porque o cara tá jogando uma aventura que vai ter gigantes como os vilões da história e não os capas vermelhas, entendeu? Porque senão, de repente eu tenho que colocar um capa vermelha lá no meio, aí o cara... O problema da aventura são os gigantes. Aí, de repente, o cara viu que tem um capa vermelha no balcão do bar. Ele fala, pronto, ele não quer ir mais atrás do gigante, ele quer ir atrás agora do capa vermelha. E a galera da aventura tá falando, peraí, gente, mas a gente tem que ir atrás dos gigantes. Não. Mas no meu background eu tenho que vingar minha família do capa vermelha. E o cara vai sair da aventura. Você fala, não tem o que fazer, você vai ter que virar um NPC pra você. Vai lá então fazer a sua aventura, porque a gente vai continuar aqui a aventura dos gigantes, entendeu? Então, isso também tem que tomar um cuidado, o mestre também tem que ter essa sensibilidade de tentar fazer esse gancho, às vezes com adaptações. Então você tem que conhecer bem a sua aventura, verificar se dá para fazer uma adaptação que não impacte muito na aventura, e se for impactar, conversar com o jogador e falar assim, olha, esse personagem que você citou pode ser esse outro? Esse objeto que você colocou pode ser esse outro? Ao invés de ser uma espada, pode ser um anel? Ao invés de ser esse local aqui, pode ser esse outro? Ao invés de ser essa religião que você comentou, pode ser essa outra? E aí você usa a religião, o objeto, o NPC da própria aventura que já está preparada para você poder fazer esse gancho. Geralmente é assim que eu trabalho. É bom trocar essa ideia, porque acho que cada mestre ali vai ter uma preferência, um estilo de jogo, né? Eu gosto muito de adaptar. Eu sou, como eu brinco, né? Eu sou fã da escola narrativa de RPG. Então, muitas das vezes, eu até gosto quando rola nessas coisas mais em abertas ali, que a gente pode trabalhar e tudo. E uma das coisas que eu acho que pode ajudar, inclusive nesse ponto, a você, obviamente, manter o cerne da aventura ali, sem quebrar ela, utilizando o passado dos personagens, que é basicamente o Faces and Places, que a gente vê ali, inclusive, no Fate, no RPG do Fate, Sim. que você, basicamente, junto com o jogador, e eu gosto de... É uns desafios, é coisa que, às vezes, pro mestre se sabotar, digamos assim, porque, às vezes, você dá uma permissão do jogador criar algo na narrativa, mas, normalmente mesmo, vem coisas boas ali que podem agregar muito à campanha. Eu, particularmente, gosto bastante. Antes de a gente comentar mais sobre isso, Jonathan, você tem alguma experiência com algum personagem seu que tinha um passado que o mestre chegou a pegar ou um evento, ou um personagem, um NPC, ou uma religião, alguma coisa e amarrou na aventura? Tem alguma coisa assim que você experimentou que vale a pena você compartilhar aqui com a gente? Já sim, ele pegou minha maior motivação do meu personagem, que era o povo opressor, e colocou o mundo inteiro opressor pra mim poder ir com o meu time atrás de Nossa resolver. Mas pera aí, agora eu tô na dúvida, porque eu já meio que adiantei aqui pro terceiro tópico da pauta, mas depois a gente volta, tá? Se ele fez isso com base no seu personagem, a minha dúvida é, o que ele fez para o passado dos outros personagens da aventura? Bom, alguns não tinham um background tão bom, mas ele tentou... Tá explicado. Mas ele tentou imergir todos os pontos ali entre todos os personagens, sabe? Entendi. Mas o seu ele acabou usando como principal, então. Isso, porque meu personagem é o herói do povo, né? Sim, sim. Então ele odeia opressão. Então ele nos ofereceu um mundo onde estava sendo dominado por uma nova ordem mundial. Né? Legal. Então a gente tinha que viajar bastante, de continente em continente, para ir livrando esses continentes dessa dominação. Entendi. Legal. Tá. Inclusive... Vai lá, pergunte, Não, é porque
Esse, na verdade, ele tocou num ponto muito bom, que inclusive foi citado por você, Rafael, que foi justamente o que ele fez para incluir os outros personagens também, né? Porque acho que quando você vai trabalhar o passado de um dos personagens ali junto à campanha, eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque, inclusive, existem vários tipos de opiniões, mas tem gente que gosta de fazer arcos de personagem, onde vai ser um arco ali em meio à aventura, ou entre, por exemplo, rolou 3 sessões, aí ele faz quase que uma side quest ali, num dos backgrounds do personagem, onde o grupo vai inteiro junto. E, cara, isso realmente pode funcionar, só que aí às vezes eu me pergunto, poxa, e se, beleza, tá todo mundo jogando, todo mundo fez o arco de um, fez o arco de outro, quando chegou no arco do último jogador, ele não vai poder jogar essas sessões porque apareceu um imprevisto. Quando ele voltar, será que ele ainda vai estar na animação para jogar o arco dele? É. Então, Então, assim, detalhes. a gente tá aqui discutindo bastante. A gente cita muito questões do D&D quinta edição, porque acho que é o sistema que a gente mais joga, né? Mas isso não é um problema só desse tipo de sistema, é um problema para qualquer tipo de sistema. A diferença é que muitas vezes um RPG com foco narrativista, você tem uma liberdade maior de trabalhar a narrativa da forma que você quer. E num sistema gameista como o D&D, se você preparou ali a aventura que tem nível de desafio, encontros, tem uma história por trás, fica mais difícil de você fazer qualquer tipo de alteração. Principalmente por causa dessas questões de tudo que o passado de um personagem faz ou impacta na aventura, a hora que ele sair, pode prejudicar a própria construção narrativa da mesa inteira, né? E existem formas de conduzir a aventura que o livro do mestre, aí falando do D&D quinta edição, ou do D&D, porque isso já vinha de outras edições, existem formas de você conduzir a aventura ou preparar uma aventura, que são duas delas, basicamente, que é o Character Driven. Eu já falei isso em outros assuntos. É o Character Driven, ou seja, dirigido pelo personagem, ou o Story Driven, que é dirigido pela história. Geralmente, filmes, séries que a gente gosta mais são aqueles que têm o foco no personagem, né, ou nos personagens, ou seja, o zumbi tá, sei lá, Walking Dead, né? Os zumbis é pano de fundo. Não é uma história sobre os zumbis. É uma história sobre as pessoas que estão passando por apuros num mundo que tem zumbis. Então, essas histórias que são direcionadas ao personagem, que colocam os personagens como em evidência, as séries, são as séries mais famosas, os filmes mais famosos, tudo isso, tá? Só que, numa aventura de RPG, de novo, para você conseguir fazer isso, aquele personagem tem que estar do começo ao fim lá. E geralmente funciona melhor num filme, numa série, porque essas mídias são roteirizadas. É tudo scriptado. A pessoa constrói aquilo. E numa aventura de RPG, onde é um jogo, não pode ter esse script, não pode ter esse preparo. Olha, chega aqui nesse lugar e faz tal coisa porque é isso que o seu personagem faria. Pelo seu background, né? Faça isso. Você não pode. Você tem que deixar a coisa solta, né? Porque senão não é um jogo. Então, gera um pouco de conflito. Então, você pode sim preparar uma aventura com base no passado de um personagem. Você pode fazer isso. Ou você pode falar, não, a aventura ela tá preparada, ela já tem todos... Ela tá aqui. É isso que tá acontecendo no mundo. O foco vai ser resolver esse problema do mundo. E vocês são personagens que vão tentar resolver esse problema. Tanto que se eu tirar esse personagem, morreu, ou o jogador saiu, ou o jogador cansou de jogar aquele personagem, eu tiro aquele personagem e coloco outro, a aventura, ela segue normalmente. Ela não é interrompida por causa disso. Agora, sei lá, você tá jogando o jogo do Rambo. Sei lá, veio o Rambo na minha cabeça, não sei porquê. E aí você, vou tirar o Rambo, vou colocar outro. Acabou, não é mais jogo do Rambo. Não, mas eu não gostei mais de jogar do Rambo, eu quero tirar o Rambo, eu quero jogar agora com os ursinhos carinhosos. Acabou aquela aventura, porque ela estava construída em volta do personagem Rambo. Então, esse também é o perigo, né? Por isso que a gente chama de gancho, porque a ideia do gancho é amarrar, é ele dar um argumento narrativo para justificar o seu personagem estar naquele ponto, e daquele ponto em diante é uma nova história. Ele vai escrever novas páginas do seu background. Então, quando ele chegar, sei lá, no nível 10, ele vai ter um novo passado, que foi a aventura que ele jogou do nível 1 ao nível 10. Então, eu gosto também de passar isso para os jogadores e falar assim, gente, não se esqueçam que, ao jogar essa aventura, vocês vão
escrever a história do personagem de vocês que não foi escrita ainda. Ou seja, vocês vão construir essa história. Então vocês não precisam ficar presos ou amarrados ao passado anterior, porque senão você não consegue curtir a aventura que está preparada aqui. Você não vai conseguir, como eu disse, vai aparecer um cara de capa vermelha atrás do balcão do bar, enquanto o mundo está sendo destruído por gigantes do fogo e você tem que ir lá e combater os gigantes do fogo, você resolveu abandonar a missão principal da aventura para poder resolver uma treta de família com o cara atrás do bar. E aí os outros jogadores ficam de braço cruzado esperando. Tá, mestre, o que você vai fazer então? Você vai esperar o cara? O que você vai fazer? Você vai fazer uma aventura separada? Um combate separado? Uma treta separada só para esse personagem? E se o grupo não comprar esse gancho, né, narrativo ali, vai dar conflito, vai ter conflito na mesa, porque um jogador vai querer ir para um lado fazer um negócio e todo mundo quer ir para o outro. Então, aí se eu for começar a falar aqui, a gente teria que ir para a sessão 0, né? Porque aí a sessão 0 é onde se discute esse tipo de coisa, que é, gente, vamos conhecer o passado de cada um e o que cada um espera da partida, para não dar conflito também. Isso é sessão 0, é outro papo, mas a gente já fez um programa sobre isso. Tá lá no outro papo. Eu concordo. A gente acaba fugindo, né, dando aquelas fugas do tema, mas é porque tudo tá muito interligado, né? E é muito engraçado ver, né, que você volta lá nos primórdios do RPG, pouco se tinha essa ideia de sessão 0, de decidir, de organizar as coisas, pouco se tinha, e hoje é algo que a gente não vive sem, né? Eu, pelo menos, todas as mesas que eu abro, mas é uma one shot que vai acontecer, beleza, sessão 0. Porque é justamente nela que a gente amarra essas coisas em relação a o que a gente espera da aventura e principalmente dos backgrounds, né? É onde o jogador vai falar, pô, meu personagem ele é assim por conta do passado dele e ele busca isso, busca aquilo, é as motivações que vão guiar ele na aventura. E isso é muito importante porque eu vejo, né, apesar de você ter a história principal, cada jogador ali também tá para desenvolver sua história pessoal. Então, uma das formas de você fazer isso, ao invés de você planejar arcos inteiros para cada personagem, o que pode acabar ocasionando exatamente no que você disse, de ter um jogador ali que não está no foco, ou o grupo inteiro não está no foco, com exceção de um jogador, e os demais ficarem ali meio jogados, ou não terem tanto aquela motivação que eles poderiam ter. Então, eu acho que uma das soluções para isso, inclusive, é você tentar utilizar o background de cada personagem, ali como mestre, claro, de forma mais constante. E mais constante, quando eu falo, não é focar, poxa, eu vou mudar minha aventura inteira aqui só para caber isso aqui. Não, mas é você constantemente estar pegando elementos que se encaixem no momento daquela onde se encontra a aventura, para você vincular uma coisa com a outra. Já vou puxar um exemplo aqui. Eu tô narrando Storm King Thunder também. Só que eu decidi não utilizar o começo da aventura, né? Que vai Pedra Noturna, todo aquele começo, porque eu gostaria de dar uma profundidade maior para os personagens e para a região de onde eles vieram, onde eles estavam. Então eu decidi começar ali, por exemplo, utilizando Dragon Heist, que é outra campanha. Eu gosto muito da cidade de Waterdeep, então foi um dos motivos do porquê eu selecionei essa aventura também para usar como introdução para o Storm King Thunder. E, enfim, e teve todo o começo da aventura, aquele clássico, tava no portal bocejante, aí teve os ataques que vêm de dentro do portal, enfim, spoilers aí, né? Já fique avisado, deveria ter até avisado antes. Não, mas quando você cita uma coisa assim, a pessoa você não sabe o evento anterior, o que vai acontecer depois. É só um recorte, igual um trailer de filme. Você vê um pedaço de um negócio acontecendo, mas sem contexto não significa muita coisa. Exato, entendeu? exatamente. E aí, no meio disso tudo, eles tiveram ali alguns problemas, que eu não vou aprofundar muito para não dar spoiler de fato, mas eles tiveram alguns problemas ali que acontecem na campanha mesmo, e eu vi ali a possibilidade, em meio a um desses problemas, encaixar ali, já a princípio, a história de uma das jogadoras. E aí, quando eu fiz isso, pô, todo mundo na mesa ficou, caramba, isso aqui foi muito irado, não sei o quê. E a gente viu, eu pelo menos vi ali como mestre, a interpretação dela na hora, assim, mudou. Ela já, poxa, que tal, e ela começou a realmente viver a personagem naquele momento. E quando isso aconteceu, ela abriu o gancho através da interpretação dela e desse momento que tinha sido feito, né, pegando um gancho do passado dela que tinha acontecido, também abriu espaço para eu trabalhar uma ação que tinha acontecido, que um dos jogadores, que é o paladino do grupo, tinha encontrado um livro com umas inscrições esquisitas ali, também me possibilitou de pegar esse gancho e trabalhar o passado dele, que ele
tinha ali acabado fugindo, estava acontecendo uma treta ali muito grande, acabou fugindo, e um dos maiores companheiros dele era amigo, acabou ficando para trás, mesmo pedindo ajuda, ele ficou com tanto medo que ele abandonou ele. E aí, durante o combate ali causado justamente por esse conflito do passado da personagem, com os acontecimentos da aventura e onde eles estavam, o monstro vira para ele e fez: e aí, você vai abandonar os seus amigos? Você vai deixar eles para trás? E, cara, foi sinistro. Foi muito insano essa experiência. E tudo isso ocasionou porque eu simplesmente puxei um personagem do background da jogadora e já começou puxando ali uma teia, um emaranhado ali, positivamente falando, né? De passado de outros personagens. Então, por exemplo, um dos jogadores, ele tem um combo e é muito engraçado porque eu sempre peço: você vai fazer combo? Eu não tenho problema nenhum, desde que você justifique isso. Desde que isso faça sentido narrativo, você pode fazer. E um dos jogadores, ele tem ali, no passado, um problema ali com a Tempestade, né, Storm King's Thunder, e ele acabou tendo que usar esse combo 2 vezes. Então o personagem dele tá esgotado. Aquilo que atormentou ele no passado vai começar a atormentar ele agora também, por conta dessas consequências todas. Então, cara, é muito satisfatório ver os personagens realmente engajados. Pô, tá todo mundo muito engajado e é muito satisfatório ver isso, né? Quando você trabalha o personagem ali junto à história principal e todo mundo ali fica realmente focado em fazer aquilo andar pra frente. É muito bom. Então vamos já entrar de vez aqui no último assunto da pauta e trazer alguns exemplos. Mas antes disso, o Hatzon R, ele escreveu lá atrás que ele colocaria que o cara da capa vermelha fazia parte de um grupo de Zents, que são Zentarins, né? Que estava por ali. Sim, então, é exatamente isso. Você pode amarrar, essa é a ideia do gancho, né? Você pode amarrar parte da história em um background, em um passado de algum personagem, de uma forma que, se o personagem sair, não estraga a aventura. A aventura não vai ser penalizada porque aquele personagem saiu, porque o jogador saiu e levou o personagem embora junto, tá? E o Lucas Vieira, ele escreveu que nunca teve dificuldade de fazer isso, de amarrar o passado deles na aventura. Perfeito. Eu acho que não é muito uma questão de ser difícil de amarrar. Eu acho que amarrar é relativamente fácil. Às vezes o problema maior é a expectativa que o jogador tem, do tipo, eu queria que fosse muito mais... que o meu passado que eu escrevi aqui, 7 páginas, o mundo tivesse moldado ao meu passado, né? E aí aquela questão de setar expectativas, e falar assim, olha, não, pera, né? Não é bem assim que funciona. A história não pode girar em torno só do seu personagem. Nós temos outros jogadores na mesa que têm os seus personagens. Não dá pra fazer uma coisa só pro seu personagem. A não ser que você tenha um background muito bacana e os outros jogadores estejam de acordo e fala assim, nossa, cara, que background legal. Se der pra amarrar só o dele, não tem problema, sabe? Segue essa linha aí que ficou mais interessante. Mas, de novo, isso é conversa de sessão 0, né? Mas vamos pros exemplos, ó. Depois eu vou pedir lá pro Jonathan também dar um exemplo, se ele tiver. Vai pensando aí, Jonathan, num exemplo. Mas eu queria também trazer um exemplo, já que o Pedro, o Mestre Arboreal, trouxe um. Eu vou trazer, assim, alguns exemplos básicos, assim, nada demais, tá? São coisas simples. Vou dar por exemplo, o jogador criou lá um Ranger, né? Me fugiu em português. Como é que é? Ranger em português? Patrulheiro. Patrulheiro, isso. Caçador, patrulheiro. O cara criou um patrulheiro, não que isso importe, tá? O fato de ser patrulheiro ou não. Mas ele falou assim, eu tenho uma marca, uma tatuagem, uma marca no meu corpo que eu não sei o que significa. E meu personagem acordou... Ele tem essa marca, desde que ele teve essa marca, ele não tem a memória dos eventos anterior à marca. E tinha isso lá no passado do personagem. E aí eu falei, peguei isso, falei, como é que eu posso amarrar isso na aventura que já está preparada? Porque o jogador já deixou meio que em aberto. Ele falou assim, olha, tem uma marca estranha aí, mestre. Use da forma que você achar melhor. Eu não vou definir o que é porque eu quero tentar descobrir o que é isso durante a aventura. Não deu outra. Eu fui lá na aventura, falei, onde é que tem marcas na aventura que tem algum peso significativo, narrativo na história? E aí eu achei lá um templo abandonado, que tinha um símbolo na parede, que era de um deus esquecido. Eu falei, pronto, vou fazer o seguinte. Ele não sabe, o jogador também não sabe, o personagem não sabe, ninguém sabe.
mas eu já sei como mestre. Então, quando ele chegar neste local, eu vou falar que aquele símbolo que ele tá vendo é o mesmo símbolo da tatuagem no corpo dele. E aí, a partir daquele ponto, a gente constrói a história junto. Porque pode ser que o jogador nem chegue nessa parte da aventura. Pode ser que o jogador saia antes. E aí eu não tenho que me preocupar com isso. Então, esse é um exemplo bem fácil, bem básico de como que eu amarrei. Então, assim, eu amarrei, isso que é o gancho, eu deixei enganchado. Eu falei, bom, se o personagem dele chegar nesse ponto, eu vou apresentar. O que vai acontecer depois disso? Não sei. Eu nem quero deixar preparado isso para não ter que ter um trabalho extra desnecessário. Eu não sei se eles vão chegar vivos aqui, eu não sei se eles vão passar por aqui, eu não sei se o jogador vai chegar até aqui ou se ele vai desistir antes da aventura. Então, eu não vou fazer um grande preparo. Vou deixar isso anotado, mas eu deixei anotado. Tá aqui. Se ele chegar aqui, o símbolo que ele tem no corpo significa que é esse símbolo. E desse ponto em diante, a gente vai construir o que significa isso em conjunto. Então, esse é um exemplo de como eu faço a integração do passado à aventura. E quando é que eu faço isso? É durante a sessão 0. Na sessão 0, eu pergunto para todos os jogadores contarem o passado de seus personagens. E é claro que se alguém tiver com uma página de 7 páginas, um background de 7 páginas, 8 páginas escrito, eu vou falar assim, meu amigo, resume aí, porque a gente não pode gastar meia hora só com você lendo o seu texto inteiro. Resume aí seu passado, né? Então, assim, eu tenho vários pequenos exemplos desse tipo. Vou dar mais um aqui para encerrar a minha fala aqui, para não ficar muito longa. Teve um outro personagem, na verdade era mais de um personagem, era um grupo de personagens que eles falaram assim, a gente, aqui na nossa história, a gente estava em alto mar, a gente estava navegando e a gente é marinheiro, ponto. A gente não sabe pra onde que a gente tá indo. Acho que era soldado, guerreiro, eu falei, beleza. Aí eu falei, opa, onde é que na aventura tem alguma coisa a ver com mar, a ver com barco, com mar? Eu falei, opa, tem um ponto aqui da aventura que tá acontecendo, tá tendo uma tormenta aqui na água e aqui alguns navios estão virando destroços. Então, para eu poder fazer essa galera chegar na aventura, eu tive essa ideia. Eu falei, bom, então, aí eu peguei e já contei na hora. Eu falei, olha, o personagem de vocês está num barco fazendo escolta de mercadoria, de nobres, de uma cidade para outra. Só que no meio do caminho aconteceu tal evento, uma tempestade ocorreu, o navio de vocês naufragou e vocês tiveram que nadar para a costa e só vocês sobreviveram. Todo o resto morreu afogado ou aconteceu algum problema. Ponto. A partir desse ponto eles estão em terra, né? E aí, naquele ponto em diante, eles conseguem iniciar a aventura. Qual que é a cidade mais próxima? A cidade mais próxima para vocês conseguirem comida, abrigo, enfim, porque todo mundo morreu, é essa aqui. E aquela cidade era a cidade onde começava a aventura. Então, eu consegui também amarrar o passado dos personagens que eles escreveram para início da aventura. São pequenos exemplos que eu dei. Mestre Arboreal, você tem mais algum exemplo? Cara, esses aí são exemplos maravilhosos, né? Como eu disse, eu sempre tenho um favorito que é o usar NPCs, então quando o jogador coloca NPC na minha mão, ali é o prato cheio, digamos Ele assim. coloca assim você fala um parente, um mestre, algo assim? Às vezes, isso, exatamente. Por exemplo, essa jogadora, ela colocou esse NPC na minha mão e no background dela tava basicamente... Tinha a história lá, ela falou basicamente que ela foi fugir com esse NPC e quando foi fugir, ele não tava lá. Aí chegou outra personagem da história dela pra cobrar ela por outros fatos que tinham acontecido no passado dela também, e ela não sabia o que tinha acontecido com ele. Então, quando eu coloquei ele na aventura, até ela ficou surpresa, porque ela não tinha noção do que tinha acontecido com ele, e agora ela vê ali ele doente, que ele estava doente, com a doença que eles viram alguns outros personagens também no decorrer da aventura. Então, esse foi um exemplo justamente sobre isso, né? Eu gosto muito de trabalhar com personagens. Outro também foi, em uma das minhas mesas, tem um jogador que é muito fã do RPG Next, e inclusive ele pega muita inspiração do RPG Next para as mesas, inclusive. E nisso ele tem até NPC lá, a gente tá jogando Icewind Dale também, e ele tá jogando Storm King's Thunder também comigo. E na Icewind Dale ele tem a NPC lá que faz parte do grupo Arpisha, né, ao qual ele pertence. Uhum. Ele é um ladino, né, e ele basicamente é a Beldora, né, e ele utiliza dela ali para fazer e receber informações ou tentar conseguir algo ali por trás, né, pedir para ela fazer algo junto com os Arpishas. Então, cara, é muito legal trabalhar isso. Então, eu sou suspeito a falar, NPCs para mim, se o jogador me entrega, e ainda mais sem... Feito você disse, né, tem uma marca que eu não sei o que é,
Mano, se o jogador me entrega isso aí em mãos, eu me divirto bastante, velho. E é sempre muito surpreendente, velho. Tanto pra mim quanto pro próprio jogador também. Legal. Cara, eu adoro essa ideia que o mestre Arboreal falou aí agora, que é de deixar a história, o jogador deixar a história vaga, né? Com algum personagem ou com alguma motivação que eu possa usar. Porque a gente, como mestre, a gente sabe que a gente pode mexer o jogo do jeito que a gente quiser. Como eu sempre digo na mesa, mestre é uma arte do improviso. Porque nunca tem roteiro, né? Exatamente. Pode pôr um caminho para a esquerda e para a direita. Eles vão dar um jeito de ir pelo meio. O jogador é danado. Tem uma pauta preparada, né, para poder gravar, que é o quanto improvisar e o quanto preparar da aventura antes de começar. Mas continue. Nós sabemos bem que a gente põe muita expectativa ao preparar e quando chega na mesa a realidade vira outra. O comentário do Pachinko: deixar que o mestre construa em cima do background do personagem acaba sendo mais surpreendente até para o próprio jogador. Sim, com certeza. Isso é com certeza mesmo. Você vai, claro, se o personagem não, se o jogador não sabe o que tem por trás, a hora que acontecer algo, pro jogador vai ser surpreendente. E, como eu disse, eu também gosto de construir isso junto com o jogador. Às vezes é aquela brincadeira de ping-pong. O jogador joga uma coisa do background pro mestre, aí o mestre mexe uns pauzinhos e joga de volta pro jogador. Aí o jogador fala, opa, achei bacana. Aí ele pega aquilo lá, incrementa e joga de volta pro mestre. Que é a construção, né, narrativa de forma colaborativa. Porque na minha visão, assim, que o mestre ele já tem muito trabalho. Quando você joga um sistema narrativista, com foco narrativista, ele já tem essa estrutura onde o mestre ele é mais um condutor ali, mais um coach, né, um treinador, e quem vai conduzindo a história de fato é todo mundo, e principalmente os jogadores. E isso são sistemas com foco mais narrativista. Quando você entra no gameista, ele é mais complicado pelos motivos que eu já citei no começo do programa, que é você preparou encontros, você preparou cenas, você preparou combate, você preparou uma série de coisas que você não consegue mudar com facilidade só com a sua imaginação. Você tem, às vezes, um mapa com tokens e você, para poder fazer, opa, caramba, vai ter que colocar um outro negócio aqui. Hoje, com ferramentas digitais como o Foundry, por exemplo, conectado na internet e tal, às vezes o cara tá... Isso aconteceu numa mesa minha, até comentar isso. O pessoal tava lá falando... eu tinha preparado um personagem, que era um NPC X, com X poderes, e os caras foram conversando, e de repente eles estavam supondo que o personagem... Eles começaram a ficar, assim, entusiasmados e falaram assim, nossa, cara, será que esse personagem é aquele? Será que é esse? Será que é esse? E eu assim, cara, não é esse personagem que eles estão achando que é. Só que pra ser aquele personagem, eu teria que ter preparado e não preparei. Aí eu falei, tá, qual é o personagem que eles estão achando que é? É esse tipo aqui. Aí eu fui, enquanto eles estavam falando, eu fui ali rapidinho, assim, dentro do Foundry, ele tá conectado à internet, né? Fui lá, pesquisei um personagem mais adequado e falei, se não era, agora é. E aí eles perguntaram, o personagem tem tal poder, faz tal coisa? Eu falei, tá aqui, faz tal coisa, né? Pronto. E aí eu troquei, porque a ideia dos jogadores foi melhor do que a minha. E aí eu adaptei. Então, os jogadores construíram essa narrativa. Então, o mestre também tem que estar aberto a isso, né? Para poder fazer essa integração do passado à aventura, você só consegue fazer isso se o mestre estiver aberto a fazer essa integração. Porque se o mestre falar assim, não quero, não existe integração nenhuma, né? Não existe, né? Definitivamente. E eu gosto de pensar que o RPG é colaborativo, porque quando você faz isso, você até facilita a sua própria vida como mestre. E não quer dizer que, poxa, eu vou deixar de fazer um monte de coisa. Não, mas é porque você vai ter tempo para focar nas coisas que realmente importam, seja durante a preparação, até mesmo no roleplay. E esse assunto aí que você puxou é muito curioso, né? Porque ele pode até puxar aquele conceito do RPG, que é o ogro quântico, né? Que são coisas que vão acontecer... Você só não sabe onde, né? Mas uma hora vai acontecer.
Então, é muito curioso, mas eu gosto bastante, velho. E é assim mesmo, é assim mesmo. Mas você tem que estar aberto ali para para o que veio do personagem, tanto do background dos jogadores, como algo que surge no momento também. Isso também já aconteceu comigo e faz parte. É isso, e você fica ali ouvidos antenados para o que eles estão falando, e o que era uma teoria da conspiração, de repente virou realidade. Então, vamos para as considerações finais. Até fiz um slide extra aqui, caso tivesse algum assunto extra, mas vamos usar ele então para as considerações finais, que é, o que você quer fechar como dica ou como recomendação para quem está ouvindo a gente agora sobre o assunto, a importância do passado dos personagens na aventura. O que você então recomendaria para quem está ouvindo? Pode ser mestre, pode ser jogador. Mestre arboreal. Eu recomendaria, aqui voltado um pouco mais aos mestres, né, que comecem a fazer isso de forma lenta. O Rafael citou que talvez não seja tanto dificuldade, né, mas eu ainda creio que tem uma barreira de dificuldade, por mais que ela seja mínima, mas se você não está confiante o suficiente para fazer isso, comece fazendo aos poucos. Seja colocando um trejeito que o jogador colocou no background à prova, como por exemplo, é um personagem que ele se estressa em condições de pressão. Quando ele está sob pressão, ele se estressa. Então, faça com que surjam, não force nada, faça com que seja natural, mas que surjam situações onde você pega esse aspecto do background dele e coloca isso à prova. Pô, será que é assim mesmo? Será que isso que tu colocou no teu background é assim? E aos poucos você começa ali tendo um pouco mais de liberdade e até mais confiança mesmo para fazer coisas mais mirabolantes, digamos assim, né? Chegar num momento onde você, por exemplo, um NPC que não era aquele NPC acabou se tornando, ou que você vê ali uma brecha de colocar alguém do passado dele, ou um item que ele carrega, de repente faz parte, o item que ele carrega e ele nem sabe o porquê ele carrega aquilo, de repente é uma chave para um local onde eles encontram-se de frente, trancados. Então, vai aos pouquinhos que no final de tudo vai dar certo. Se você ali cometer alguma gafe, porque isso é algo que não foi tocado, mas às vezes você pode cometer alguma gafe em relação ao passado dos personagens, o jogador olhou ali e não gostou tanto de como surgiu na história, é sempre plausível você sentar com o jogador depois e dizer, poxa, ó, eu falei isso assim, eu narrei dessa forma, mas na verdade eu me enganei, não era para ter sido assim. Cara, a vergonha não é dizer que errou, a vergonha é você permanecer no erro como se estivesse certo. Então essa é a dica que eu dou. Perfeito. Eu queria deixar então como uma consideração final, principalmente para os jogadores, escreva o passado do seu personagem, pense nele. Você pode usar o próprio sistema, as dicas do próprio sistema, que provavelmente deve ter regras para você poder criar isso. Use-as. Não exagere. Não, na minha opinião, não escreva muita coisa, porque quanto mais você fechar as pontas, mais difícil é de trabalhar o seu personagem. Então, escreva ali, por exemplo, o passado é uma coisa que ficou no passado e que não é algo necessariamente do presente. É o que te levou até aquele ponto no presente. Daquele ponto do presente pra frente é uma nova história, que pode fazer com que o seu personagem mude. Meu personagem tem lá um passado que é o criminoso. Você é considerado criminoso. Não significa que você seja um criminoso. Então você não precisa agir como um criminoso. Você é considerado pela justiça, procurado por você roubou alguma coisa, mas você roubou para salvar alguém da morte, não importa. Então você é um criminoso e você tem esse passado. Isso não vai determinar o seu personagem. A partir do ponto que você chegou até ali, daquele ponto em diante, é uma nova história. Você pode se tornar um novo personagem e escrever um novo background. E isso fazendo com o mestre. Então, não chegue às vezes na mesa e fale assim, como o personagem tem um background criminoso, eu sou criminoso. Eu sou trevoso, eu sou vilão, então eu cheguei aqui para causar caos e destruição. Você vai ser preso na primeira cagada que você fizer, seu personagem vai virar um NPC, você está fora da aventura. Não é assim que funciona, tá? Então, use aquilo como inspiração para as atitudes do seu personagem. Ele pode querer se redimir, ele pode realmente ter sido um criminoso e agora ele se arrependeu, ou ele conheceu alguém que fez ele enxergar as coisas de forma diferente, ou ele vai passar por uma transformação durante a aventura. E aí, o mestre pode trabalhar com você
que aí é minha recomendação pro mestre, né, de ler o background do personagem e considerar esse background com ganchos. Onde que você pode colocar ali na aventura que possa amarrar alguma coisinha daquele personagem com a sua aventura. E eu sempre recomendo, de novo, trabalharem juntos, mestre e jogador, trabalhando juntos para não colocar nas costas do mestre mais trabalho do que ele já tem, para depois o jogador abandonar a mesa e deixar o mestre lá, coitado, e tem várias histórias de mestre que preparou um monte de coisa e o jogador saiu e depois só foi um trabalho desperdiçado à toa. Então, construa isso junto com o seu mestre também, que também fica bacana. Essas são as minhas considerações finais. E a gente vai aqui pro momento final dos jabás, e aí o Jonathan também pode comentar alguma coisinha no jabá final. Vamos lá. Momento jabá, então, do mestre Arboreal. Mestre, quer falar sobre a sua mesa, sobre a aventura do Vecna? Eu nem sei qual que é a aventura, se quiser comentar um pouquinho sobre o plot da aventura. Você falou que é uma aventura de 18 anos, ela tem algum elemento a mais diferente das outras aventuras do D&D? Como o próprio Rafael já citou, eu vou estar narrando, né, aqui, inclusive ele está ajudando na divulgação, muito obrigado. Mas eu vou estar narrando a mesa de Vecna, Eve of Ruin, que é a aventura mais recente lançada. Creio que, inclusive, essa é a última aventura lançada oficialmente para a quinta edição do D&D, porque agora eles vão começar a entrar nas publicações do One D&D. Então essa é a última aventura publicada, ela foi publicada super recentemente. É uma aventura que eu tenho muita vontade de jogar, porque ela trata ali de algumas coisas que eu acho muito interessante. Então, para quem aí conhece do AD&D e o Planescape, né, que é aquelas aventuras entre planos, esse tipo de coisa, essa aventura ela não é necessariamente um Planescape, mas ela também mantém essa pegada de viajar entre planos, de esse tipo de coisa que eu acho muito interessante, e creio que tem muita gente que gosta disso também, então vale muito a pena. E, querendo ou não, o mundo ali vai estar prestes a um cataclismo global, né? Não posso nem entrar em muitos detalhes aqui, porque senão é spoiler, mas essa também é uma aventura remix, e quando eu falo remix é porque a gente vai pegar alguns elementos ali de outras aventuras junto a ela, pra gente fazer uma campanha épica, que vai ali do nível 1 ao nível 20, a gente vai ver a evolução dos personagens. Vai até o nível 20 a aventura? Vai até o nível 20. Nossa senhora! Vai ser doido demais. Vamos Caraca, ver olha, eu não sei, olha, eu não sei o que é até o nível 20. Eu sei o que é até, acho que nível 10, que é Storm King's Thunder, né? Nível 10, se eu não me engano. E é isso. Sabe, as aventuras geralmente até nível 5, até nível 8, até nível 10. Eu não sei o que é até nível 15, não sei nem o que é até o nível 20, cara. Meu Deus do céu. Tá. Então vai ser uma experiência muito insana. Creio que tem muita gente assim também, e vamos ver junto como é que vai ser. Vai ser doideira demais. Espero ver vocês, quem tiver interesse, só entrar nos contatos aí, inclusive que eu já vi que estão aqui na descrição dessa live, e vai ser doido demais. Espero ver vocês lá. Vai ser muito épico. Você tem um canal na Twitch TV, né? Como é que é o nome pro pessoal te achar lá e ver o seu trabalho? Pra quem quiser acompanhar, eu também faço lives das minhas outras mesas de RPG na minha Twitch, que é twitch.tv/arboreal2. E lá Por que eu também 2? Por que 2? Porque um já tem ocupado. Você é o picareta, então, da história. Você já... Não, mas em minha defesa, não tinha Arboreal, não tinha Arboreal 2, ou não tinha Arboreal 1, eu falei, poxa, então vou ter que ser o 2, né, Então você é o 3, na verdade, porque já tinha o Arboreal nada, o Arboreal 1, então o 2 é o 3, na verdade, né? Exato, mas aí como tem um 2, a gente ignora essa Entendi. Mas lá eu faço lives de RPG. Isso aí. Eu faço lives de RPG e também lives jogando League of Legends, que é o motivo da origem do meu nome Arboreal, é porque eu sou Mono Ivern. Quem joga LoL vai saber aí. Fica afim aí, a título de curiosidade. Ah, olha só, eu não tinha pegado a referência, não sabia. Agora eu sei. Legal. Eu tava em dúvida, juro pra vocês. O Abyss Trinity escreveu assim que não sabe o que é D&D depois do nível 12. Tamo junto, Abyss. Maravilha. Eu não tenho esse desprazer na vida. Então é só ver já, Jonathan. Não, o desprazer de não passar do nível 12, gente. LoL é bom, eu jogo LoL. Tá. Até que nível você já foi aí, Jonathan? Bom, no 3.5 eu tenho um personagem nível 19, que eu inclusive achei a ficha dele ontem, fiquei muito feliz de achar a ficha dele.
E tem o Nathan, que tá nível 20 recentemente, esperando a última sessão da aventura. Muito bom. Bom, a mensagem final que eu quero deixar pra galera aí é pra sempre estar aqui de olho aqui no RPG Next, melhor canal de RPG do Brasil, com certeza. Nem um pouco enviesado disparado. o seu comentário, mas vamos seguir. E pedir pra galera também dar uma ajuda pro Arboreal aí no canal dele, né, que isso ajuda bastante. E é só isso mesmo, e agradecer a oportunidade. Que é isso. Eu que agradeço então a presença do Mestre Arboreal, da participação do padrinho Jonathan. Muito obrigado, prazer em te conhecer, Jonathan. É muita gente ali, então a gente acaba não falando com todo mundo. E aqui na Forja a gente criou esse espacinho para poder ir chamando a galera devagarinho e trocando uma ideia, conversando e se aproximando mais. Espero que você tenha gostado. Mestre Arboreal, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui no canal. E obrigado a todos que participaram no chat, mandando seus comentários, mensagens, arvorezinhas e zoinhos e joinhas, tá bom? É isso. A gente encerra por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio da Forja Responde. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Gente, esqueci de comentar, voltei aqui para gravar. Se você se interessou pela mesa com o mestre de aluguel Arboreal, essa aventura Vecna Eve of Ruin, sábados, 2 vezes no mês, e quiser primeiro conversar com ele, ver quais são os outros jogadores interessados, tem um grupo de WhatsApp para você entrar sem custo algum, só para poder trocar essa ideia. O link desse grupo está no post desse episódio. E mais uma notícia aqui. Os livros da edição do D&D 2024, os novos livros que vão sair no final de 2024 para 2025, já estão em pré-venda no site da Amazon.com.br. Nós temos os links e afiliados dos 3 livros, o livro do jogador, livro do mestre e o livro do monstro. Lembrando que os livros estão em inglês e o preço é basicamente a conversão do dólar para real, o que é muito vantajoso, tá? É muito difícil você pagar no Brasil um produto que tem exatamente essa proporção de conversão. Então, se você quiser comprar um ou todos os 3 livros nessa pré-venda, link de afiliado no post desse episódio. Você vai pagar o mesmo preço que você pagaria acessando o amazon.com.br normalmente. A diferença é que vem uma comissão pra gente e ajuda o projeto RPG Next. Então, todos esses links que eu comentei estão no post desse episódio. Vai lá conferir. Valeu!